E o Telão está de volta com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. E hoje nós recebemos o último candidato destas sabatinas, o candidato Afonso Rangel. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Seja muito bem-vindo à Rede T de Jornalismo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Espero que eu seja o último a vir aqui, não o último na eleição, né? O senhor é o último aqui nas eleições daqui a 2 semanas. Olha só, a primeira pergunta já é tradicional e eu quero saber por que o senhor se colocou como candidato? Por que o senhor colocou o seu nome à disposição do partido? Pois é, isso eu tenho respondido bastante, porque todo mundo fica curioso, né? Por que um não político profissional se colocou? Justamente por isso, porque o PRP acreditava e acredita ainda que é necessário mudar. Se você olhar os atuais candidatos à Prefeitura de Curitiba, todos são das mesmas 5 famílias que estão há 50 anos mandando em Curitiba. Todos eles, com exceção de um, mas que também é apoiado por político profissional. Então, se você pega, alguém teve o avô prefeito, ou o pai prefeito, ou o pai governador e assim por diante. E nós achamos que o Brasil está dividido em 2 eras, pré e pós-Moro. E nós acreditávamos que pós-Moro seria diferente, as pessoas escolheriam pessoas novas, escolheriam mudar a política brasileira. E estamos constatando pelas pesquisas em que pese elas estarem sendo bastante questionadas na sua veracidade e na fidelidade aos fatos que nós percebemos nas ruas, mas as pesquisas estão mostrando que parece que não, que as pessoas querem continuar como está e quem manda é o povo, numa democracia, não cabe a nós contestarmos o povo, mas por isso é que nós nos colocamos como uma alternativa de uma gestão técnica, profissional e feita por pessoas que não são políticas. Por isso não fizemos coligações, fizemos uma chapa pura de candidato e vice. E estamos aí, estamos na luta, estamos trabalhando, estamos crescendo, graças a Deus, e vamos torcer que o curitibano, nesses últimos 10 dias aí, acorde e tente mudar alguma coisa. Olha só, o senhor disse que fez uma chapa pura. Essa chapa pura acabou dificultando no tempo de televisão e até em convite para debates, por exemplo. O senhor acha que isso dificulta a sua candidatura, ter só 9 segundos na televisão? Não apenas dificulta, como quase inviabiliza, porque eu hoje ainda estava vendo o horário eleitoral, quase que eu não me vi, porque se você pegar... teve um pessoal na internet que fez uma paródia, uma brincadeira com todos os candidatos. A minha dá para reproduzir aqui. Ele diz assim: eu sou candidato que tem menos tempo na televisão, meu nome é Forta. Não dá nem para dizer o nome. E é mais ou menos isso. Quer dizer, a única coisa que eu faço na televisão é convidar as pessoas para virem para as redes sociais, que a gente tem um canal no YouTube, nós temos uma página bastante visitada, graças a Deus, onde nós mostramos o nosso plano de governo, as nossas ideias, etc. Mas não tenha dúvida que o estamento político não permite que novas lideranças surjam. Eles fazem as eleições para eles disputarem, para eles ganharem. E é assim que é, e você está vendo as pesquisas, todo mundo que está na rua, qualquer pessoa minimamente inteligente, percebe que não é esse o quadro que a pesquisa mostrou. O Ney Leprevot, que é candidato também, até ontem entrou na Polícia Federal com um pedido para que a polícia investigue, porque é humanamente impossível você pensar que um deputado como o Ney, por exemplo, está no 4º mandato, o mais votado de Curitiba, está perdendo para Maria Vitória, que tem 1 ano e meio de mandato. Sabe assim, como eu, por exemplo, eles me deram 1% e 26% de rejeição. Como é que ninguém me conhece, me dá 1% de aceitação e 26%? Por que 26% das pessoas não iam gostar de mim? O que eu fiz para eles? Nem me conhecem, não sabem que eu existo. Então, a incongruência nos números é gritante, é uma coisa, chega a ser ofensiva. E vergonhosa para um país que se diz democrático e que quer fazer uma democracia madura, isso é uma vergonha. Eu estou envergonhado do que eu estou vendo no processo eleitoral, porque estão tentando ganhar a eleição no grito e no primeiro turno. E o pior é que a maioria da população, infelizmente ainda no Brasil, não quer perder o voto, vota no que está em primeiro. Por isso que eles induzem esse comportamento. E para a nossa cidade é uma vergonha que alguém se eleja de maneira artificial. Mas, pelo jeito, parece que é o que vai acontecer aí no primeiro turno. O senhor acha que em Curitiba a eleição acontecerá no primeiro turno? Não, acho que não. Eu acho que essa pesquisa que está tentando induzir a isso é mais uma... Como é que eu vou dizer? Eu tenho que usar um termo leve para não ser... Eu acho que é uma canalice que estão tentando fazer com o povo. Então, eu acho que o povo do Curitiba não vai aceitar essa canalice. Acho que até foi bom que aconteceu quase 2 semanas antes da eleição, porque eu estou vendo uma certa revolta na população, porque não é a vontade da população que está expressa na pesquisa. 70% das pessoas ainda não definiram o seu voto. Então, teoricamente, esses 45% são de 30% e não de 100%. Então, você entrevista 800 pessoas e cria uma realidade virtual e quer que o povo creia nisso. Então, mais uma vez, nós estamos sendo vítimas de um processo viciado, feito por uma turma que está acostumada a viciar o processo,
E eu, enquanto eu puder, enquanto nesses últimos 10 dias, eu vou gritar, se for preciso, contra isso. Eu acho que, felizmente, alguns espaços, como aqui, um espaço democrático, de uma grande universidade, como uma universidade positiva, que orgulha a cidade, orgulha o Estado, quem sabe o Brasil, que nos dá esse espaço para, pelo menos, conversar com os estudantes, conversar com as pessoas que têm discernimento para entender o que está acontecendo no momento. E não ir com essa onda do voto útil ou não perder o voto. Quem perde o voto é quem vota errado, não é quem vota no que acha que não vai ganhar. Então, eu estou concitando os curitibanos. Hoje estive na Rádio CBN, pude falar para os empresários, olha, gente, se vocês querem que continue como está, vota nessa turma aí. Se quiserem mudar, o 44 está aqui, as ordens. Olha, o senhor, só pelo que a gente percebeu aqui e pelo que o senhor mesmo se coloca, é o candidato da indignação. Não tenha dúvida. Como o senhor se define, o que é essa indignação? Bom, eu também sou cidadão, sou povo, como todos nós aqui somos, e eu também assisti o que aconteceu no Brasil. Todo dia estoura um escândalo de algum polícia. Vocês viram agora essa semana tentar aprovar a anistia ao Caixa 2. E foi a cúpula do Congresso que tentou fazer isso. Tivemos uma presidente impedida pelas razões que todos conhecem. Temos os chefes dos poderes, do poder do Senado, da Câmara, etc., todos com processos e mais processos e mais processos. Por isso que nós achamos que o juiz Moro já prendeu mais de 160 pessoas. O Supremo não prendeu ninguém ainda. Então, nós achamos que o povo teria indignação suficiente para dizer, chega, vamos mudar. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Pelo menos eu estou assistindo esse filme. Mas nós achamos que era hora de trazer alguém que é gestor, que não é político, que não vai fazer carreira, que vai usar os técnicos da prefeitura, não vai ter cargos em comissão, não vai ter excesso de secretarias, não vai ter 2.000 carros alugados da mesma locadora faz 25 anos. Por acaso, hoje a empresa que cuida do lixo é uma empresa da Lava Jato, está apoiando quem? O primeiro nas pesquisas. O pessoal do transporte coletivo, que é quase uma família só, está apoiando quem? O primeiro nas pesquisas. Será que as pessoas não percebem que o dinheiro das empreiteiras, das empresas interessadas em sugar o dinheiro do povo da cidade continua indo para as mesmas pessoas? Será possível que nós vamos ter que ter quantos? 50 juízes Moro para as pessoas entenderem que está na hora de mudar, gente. Está na hora de entrar alguém que cuide do dinheiro do povo como se fosse seu. Que gaste menos, errado, e procure gastar mais nas coisas que tem que gastar. Melhorar o salário dos professores, dos policiais, dos guardas municipais, fazer um transporte público mais adequado, fazer uma mobilidade urbana mais adequada, modernizar a cidade, como eu estou propondo, trazer a internet de graça para toda a cidade, modernizar, fazer uma capital digital, talvez transformar Curitiba numa das cidades mais modernas do mundo. Não, eles preferem ficar com coisas de 20, 30 anos atrás, com o coração, com o cérebro, com a margarita, entendeu? Quer dizer, é um negócio absurdo, não se muda nada. Eu estou assistindo perplexo o que está acontecendo. Não sou indignado, mas assim, assustado com o que está acontecendo, porque parece que eles querem que o povo quer que continue tudo como está e o estamento político quer que continue. Eles estão fazendo tudo o que tem que fazer. Estão fazendo a pesquisa, botaram o mesmo candidato, a mesma coisa, os mesmos grupos econômicos. Como é que um candidato gasta mais na campanha declarado no TRE, mais do que o patrimônio que ele tem? A minha campanha, você vai ver a prestação de contas, eu estou financiando a minha campanha, eu dou para mim mesmo. E eu tenho laço para isso no meu imposto de renda. E não vou gastar mais do que eu tenho, ou do que eu posso. Como é que eles conseguem gastar mais do que tem e não prestam conta disso? Uma hora vai ter que prestar. Como é que tem tanto dinheiro para determinadas campanhas e para as outras não tem nada? Que democracia é essa? Então, eu não sou candidato à indignação, já estou dizendo que agora eu sou candidato assustado, porque o processo é violento pelos interesses que rondam os 8 bilhões de orçamento da prefeitura. O senhor falou em orçamento, é isso que eu queria tocar agora. O senhor falou ali do dinheiro da prefeitura e tudo mais, e terminou bem com o ponto que eu queria falar. Olha só, Curitiba tem orçamento para melhorias, para projetos de infraestrutura maior? Ou, como é que eu posso dizer, fazer grandes obras, grandes projetos para os próximos anos? Bom, em primeiro lugar é difícil porque é engessado, mas eu já chego lá. Eu queria antes dizer o seguinte para você. Certamente que a maioria aqui, vocês são jovens, acompanharam aquele avião que decolou de Nova York, quando chegou a 900 metros de altitude, perdeu os 2 motores e o comandante Schulenberger pousou no Rio Hudson e salvou todo mundo. Por que o comandante Schulenberger fez isso? Porque ele era treinado, tinha 20.000 horas de voo, tinha feito muita simulação de panes e pousou no Rio Hudson. Ele era um especialista. Por que nós pegamos, e quando nós entramos num avião, nós entregamos a nossa vida para o comandante? Por que nós, na política, entregamos a nossa vida e os nossos 8 bilhões e 300 milhões para qualquer um? Cuja qualificação anterior é porque era vereador, outro porque era deputado, nunca administraram nada. E sempre viveram do dinheiro do povo. São políticos profissionais. E nós pegamos e entregamos para eles. Por que nós não buscamos gestores?
Por que nós somos responsáveis na hora de pegar um transporte aéreo e irresponsáveis na hora de dar o nosso voto? Então, se você for ver o orçamento de Curitiba, os últimos, 20 prefeitos incharam tanto a máquina, nós temos 33 mil funcionários. Dos 8 bi de orçamento, nós gastamos 4 só de folha de pagamento. Imagine uma empresa com 33 mil funcionários, devia prestar o melhor serviço do mundo. Devia ter um médico para cada habitante quase, porque é tanta gente. Segundo, 2 bi 300 para a educação, vinculado no orçamento. 2 bi 300 para a saúde, vinculado no orçamento. Isso já são 8.600. Se nós temos aí mais ou menos isso do orçamento, pelo que eu li no portal da transparência da prefeitura, sobra mais ou menos 650 milhões para investimento. Aí vem o que a gente diz de gestão. Primeiro, botar um gestor público financeiro adequado, treinado e competente para isso. Reduzir o custo do aluguel de carro, reduzir o custo de cargo comissionado, reduzir o custo de secretarias. Talvez fazer um PDV, isso ele teria que estudar a hora que você estiver sentado lá. Trazer dinheiro de fora, dinheiro do governo federal e dinheiro internacional, para que a gente possa, aí sim, ter receita para fazer as grandes coisas que precisam ser feitas. Um transporte elétrico de melhor qualidade, eu preconizo o monotrilho, em detrimento do VLP e do VLT, descarta o metrô, porque Curitiba é um banhadão, não tem como fazer, tem que cavar demais, etc. A gente preconiza o turismo como fonte de receita, fazer 12 grandes eventos no ano, não apenas um como o UFC, que rendeu 50 milhões de dólares para Curitiba. Você tem que ter pelo menos 10 a 15 milhões todo mês, com 12 eventos, eventos culturais, eventos esportivos, etc., etc., que você consegue fazer a cidade arrecadar. Então, na realidade, quando você tem uma gestão compromissada que nem na empresa ou mesmo na família, você gasta menos e aumenta a receita, a tua margem de investimento aumenta muito. E aí sim, investir no melhor salário dos professores, investir altamente em tecnologia, trazendo as metodologias ativas, as tecnologias ativas para a educação, investir na polícia, carros melhores, treinamento melhor, pagamento melhor. Os carros tinham que ser pelo menos blindados para proteger o agente público que nos protege. O treinamento hoje é feito num campinho de futebol atrás do quartel do Parque Barigui. As fardas estão caindo aos pedaços, os carros são umas Paraty velha caindo aos pedaços. Então modernizar tudo isso, equipar melhor, fazer um efetivo adequado, chamar os concursados já aprovados e fazer mais um concurso, porque se a Guarda Municipal cumprisse com a função principal dela, a função constitucional, que é cuidar dos próprios públicos, que são os próprios públicos, praças, jardinetes, prédios públicos, cemitérios, enfim, todo o equipamento público da prefeitura, só aí nós já melhoraríamos a segurança, porque ia ter pelo menos 1 ou 2 guardas em cada lugar desse. Já assusta os bandidos, o bandido gosta de moleza, não gosta de dureza. Então, se ela cumprisse a função básica dela, já seria bom. Agora, imagine se além disso ela conseguisse ser auxiliar da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e da Polícia Ostensiva, que é a Polícia Militar. Teríamos uma polícia, uma segurança muito maior e muito melhor na nossa cidade. Essa semana, eu tenho um comitê ali na rua Lourenço Pinto, esquina com André de Barros, tem um funcionário lá, o Ivo, chegaram lá, roubaram o celular dele, roubaram um trezentão que ele tinha no bolso, 10 minutos depois tinha virado crack na Praça Eufrásio Corrêa. Então, esse flagelo da droga, do crack, do álcool, etc., tem que ser combatido pela prefeitura com segurança. Se tivesse lá 10 guardas municipais lá na praça, não tinha nenhum fumante de crack. Eles iam fumar em algum outro lugar ou não iam fumar. Ou a gente ia prender, levar para um abrigo, acolher e tratar. Também não adianta prender e botar na cadeia, que ele vai continuar fumando crack na cadeia. Tem que tentar reinserir na sociedade, etc. e tal. Então, na realidade, é difícil o orçamento, mas a gente, com criatividade, com gestão competente e principalmente com honestidade de propósito, você consegue fazer. Eu tenho confiança nisso. O senhor tocou no detalhe rapidamente e que eu acho que é interessante para o debate, que é o transporte coletivo. O senhor disse do metrô que é inviável. Por que o metrô é inviável? Curitiba, quem conhece, eu até estava ouvindo de uma palestra do Rafael, ele dizendo que ele atolou num lugar, perdeu o sapato, porque ele é muito pesado. Falei, pelo menos atolar eu não atolo, eu sou mais levinho. Mas a verdade é a seguinte, Curitiba é um lugar que o solo é turfa, é cheio de arroios, córregos, pinguelas, boqueirões, enfim. Curitiba tem muita água, sem contar os grandes eixos, Rio Iguaçu, Rio Belém, o Rio Barigui, Rio Tibagi, Rio Tingui, enfim, nós temos água que não acaba, graças a Deus, nós temos água que não acaba mais, ainda temos Piraquara, que é um vertedouro de água e dá água para todos nós. Então, para você cavar um metrô em Curitiba, você vai gastar em torno de 5 bilhões de dólares para fazer um metrô. Nós já temos uma verba autorizada do governo federal em torno de 2 bilhões. O que eu preconizo, que é o monotrilho, qual é a vantagem do monotrilho? Ele é aéreo sem ser muito alto. Ele é um veículo leve e um trilho só, e é elétrico. Você pode usar energia fotovoltaica, que pode até sobrar essa energia e você vender para a Copel. Então o que acontece? Quando você sobe o monotrilho, você joga lá embaixo o quê? Ciclovia,
porque esse negócio de ciclofaixa é uma palhaçada, está morrendo um ciclista por dia. Então você coloca a ciclovia com segurança, coloca a área de lazer para a população nos eixos norte-sul, leste-oeste, e você pega o monotrilho e faz o quê? Os circulares que o Agacha já previa lá em 1960, hoje o ônibus mais utilizado em Curitiba é o Interbairros 4, por quê? Porque liga os bairros, não fica fazendo baldeação na Tiradentes, no terminal, não sei aonde. Então você faria vários circulares, faz o eixo novo da linha verde, o eixo do trilho e o norte-sul. Com isso vai sobrar transporte em Curitiba, com a vantagem que é muito mais barato, porque é elétrico, é muito mais barato, porque em vez de você gastar, com esses 2 bilhões aí, provavelmente nós iríamos gastar 1 bilhão para fazer o sistema todo. Ou seja, é 15, 20 vezes, 30 vezes mais barato que o metrô. E você resolve o problema. E baixa a tarifa. E mais, faria com uma tarifa hoje nos Estados Unidos, tem muito desse monotrilho lá em Las Vegas, ele cobre a cidade inteira e até o centro de convenções. Eu comprava lá ticket de 24 horas. Você não compra bilhete único, você compra um bilhete de 24 horas. Você pode andar quantas vezes você quiser nessas 24 horas. Pode emprestar para a família, fazer o que você quiser. Um bilhete de 24 horas. Ou semanal, ou mensal, ou anual. Aí ao gosto do freguês. Só que você tem o problema do transporte resolvido. Num país onde as pessoas precisam do transporte público. Nos Estados Unidos, o transporte público é luxo, porque todo mundo tem carro. Então quem quer se divertir de andar de trem vai andar no monotrilho. Aqui não, porque as pessoas precisam para ir para o trabalho, para ir para casa, para se locomover de um modo geral. Então eu faria um modal de transporte mais leve, mais barato, elétrico, que é mais moderno, altamente informatizado, com Wi-Fi dentro. Bom, Wi-Fi não, porque a internet estaria na cidade inteira, mas com câmeras nos vagões para coibir a violência contra a mulher, coibir as pungas, né? Vocês não são desse tempo, mas antigamente o batedor da carteira chamava punguista. Né? Roubar a carteira era pungar. Então, acabar com esse negócio de bater carteira, violência, os caras que ficam se esfregando nas moças, são pessoas indecentes, etc. Tudo isso estaria coibido porque você teria o olho da câmera. Vocês sabem que câmera de segurança, eu acho até que o nome está errado. Não devia ser câmera de segurança, devia ser câmera social. Porque você não vê só alguém sendo assaltado, você vê uma grávida que desmaia, você vê um epilético tendo um ataque. Você tem um controle social maior quando você tem um verdadeiro Big Brother na cidade. Curitiba eu acho que tem aí 1.000 câmeras, devia ter umas 5.000. Hoje vocês veem que tem câmeras, aqui mesmo que é 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos falando para 5 câmeras aqui nesse ambiente. Hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. Se eu sair no corredor, certamente tem uma câmera de controle. Então, acho que isso, eu faria um controle, já que a gente vai ter uma cidade digital bem informatizada, eu faria um controle tipo Big Brother mesmo, olhando a cidade inteira, o fluxo de carros, os semáforos informatizados, toda a cidade digital, para que a gente pudesse aí, num prazo de 4, 5 anos, ter até os carros inteligentes, que ainda não são tão inteligentes, que estão matando gente lá nos Estados Unidos. Mas daqui a pouco eles vão ficar bem bonzinhos, e aí certamente a gente vai poder trazer para Curitiba. Eu ia abrir para perguntas, mas eu vou aproveitar o gancho. Quero que o senhor me responda rapidamente. Se dá para reentregar o transporte coletivo da capital com a região metropolitana? Não tem dúvida. Não existe aldeia isolada. Nós não moramos em Curitiba, nós moramos na região metropolitana de Curitiba. Tem que integrar. E esse trem, inclusive, a gente já pode mandar até para Colombo, para Tamandaré, para Campo Largo, enfim. Curitiba precisa da região metropolitana. Curitiba está acabando, o território de Curitiba. Você veja que Curitiba acaba ali, você passa ali o terminal do Boqueirão, acaba Curitiba e começa São José. Só que São José começa ali e termina lá em Morretes. Então São José é enorme. Os municípios, Campo Largo é enorme. Campo Largo vai até lá São Luís do Purunã. Então, na realidade, nós teríamos que fazer algumas parcerias. Por exemplo, 40% da demanda de saúde em Curitiba vem da região metropolitana. Então não adianta eu chorar que eu não consigo atender a demanda porque vem 40% da região. São nossos irmãos que estão morando aqui e têm direito a ser atendidos também como os curitibanos. Na realidade, eles são curitibanos como nós. Você sabe que eu sou exceção em Curitiba, eu sou curitibano. 60% da população de Curitiba veio de fora. E sejam bem-vindos, são novos curitibanos que criam seus filhos aqui, que também são curitibanos. Então, não tem esse negócio de que só é curitibano quem nasceu aqui. Curitibano quem mora aqui, produz aqui, paga imposto aqui, enfim, vive aqui. Eu faria o quê? Eu faria convênios com as prefeituras lindeiras e ajudaria a construir os postos de saúde lá. Tanto as UPAs quanto os centros de especialidade. Por quê? Porque daí eles colocariam os médicos, os enfermeiros e manteriam. E eu tiro 40% da demanda daqui e consigo atender 40% mais de curitibanos. Curitibanos residentes aqui, e não na região metropolitana. Então são ações gerenciais que você pode equilibrar essa coisa da demanda e da oferta. Uma prefeitura é uma prestadora de serviço. Eu tenho que informatizar a saúde, colocar, em vez de pegar uma senha para chegar às 6 horas da manhã no posto para ser atendido de tarde e marcar consulta para um ano depois, tem que marcar consulta de casa, na internet, chegar lá, tem hora marcada e no dia seguinte vai para o especialista. Só que nós precisamos de pelo menos uns 10 centros especialistas, um em cada regional. E nós não temos isso hoje, então marcam para dali um ano.
Então o cara tem que optar. Ou o senhor quer marcar sua cirurgia cardíaca para daqui a um ano ou quer ganhar um auxílio funeral, porque não vai chegar na cirurgia. Então você já dá um cheque para o cara pagar o enterro. Então, na realidade, precisa essa prestação de serviço. E eu acho que a região metropolitana tem que integrar não só o transporte, saúde, educação, turismo, etc. Por exemplo, se eu quiser fazer uma prova de 24 horas de automobilismo que começa na quarta e termina no domingo para encher de turista aqui durante uma semana, vai ser aonde? Vai ser em Pinhais, que não tem autódromo. O autódromo é em Pinhais. As pessoas vão chegar por qual aeroporto? De São José dos Pinhais, que aqui também não tem aeroporto. Então não adianta a gente achar que nós vivemos estanques, que nós não vivemos. Nós vivemos na região metropolitana, não vivemos em Curitiba. Vamos à primeira pergunta, então? Boa tarde, candidato. Boa tarde. Meu nome é Giovana. Eu gostaria de tocar em um assunto mais social, assim. Tem muitos bairros aqui de Curitiba que as pessoas vivem em situação de risco. Um exemplo são os esgotos a céu aberto. Eu queria saber quais são as suas propostas para habitação aqui na cidade, se tem como melhorar e como. Claro que tem. Se você analisar, Giovana, Curitiba e várias cidades do Brasil são meras repassadoras de verba da Caixa Econômica. Então eles pegam o dinheiro da Caixa Econômica para fazer casa da Coab, pegam a verba da Caixa Econômica para fazer Minha Casa Minha Vida. Que eu sou humanista, em primeiro lugar, é bom que eu te diga isso. Para mim, o ser humano é o centro do universo. Se você pegar a minha empresa, o lema é promoção humana, porque vocês que são universitários sabem que vocês entraram aqui jovens, sonhadores e vão sair profissionais, e com registro profissional na carteira. Então você não sai igual você entrou. A escola é transformadora e a vida tem que ser transformadora. Você não pode pegar uma pessoa que já é carente, que já ganha pouco, que já tem pouca saúde, que tem pouca educação, não consegue oferecer aos seus filhos mínimas qualidades na educação, etc., e dar para ela uma casa de 48 metros para morar, dizendo que é uma moradia digna. E ainda mete lá depois do Osternac, lá no contorno, sem posto de saúde, sem escola, sem creche, sem isso, sem aquilo. Então isso não é política habitacional. Isso é política empurracional do problema, e que se resolvam lá. E vão pagar lá uma mensalidade X. Como eu acho que o ser humano merece mais respeito, primeiro, eu não aceito invasão. Isso é coisa da esquerda que vai lá e incentiva os caras a invadirem terrenos de terceiro. Então, primeiro, relocar as invasões em vilas construídas de maneira decente, com casas de pelo menos 90 a 100 metros quadrados, que também não é uma maravilha, mas já é menos indigna. Nem diria que é digna, é menos indigna, para que as pessoas possam criar os seus filhos. Hoje você vê quartos nessas casas que não cabe guarda-roupa. Outro dia eu vi um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, de uma consultora de Minas Gerais, que até felizmente foi embora, meio que quebrou aqui. Tinha o quarto do bebê. O atrativo na propaganda era o quarto do bebê. A única coisa que eles não se lembraram é que o bebê ia crescer. O quarto do bebê tinha um tamanho que não podia pôr uma cama, era só berço. Então, a hora que o bebê chegar em 5, 6 anos de idade, acabou o quarto. Então é tudo mal planejado, é um desrespeito ao cidadão. Você vai fazer o quê? Ele vai virar um quarto de bagunça, um depósito, e não um quarto para a pessoa dormir. Então eu faria casas maiores, iria buscar recursos no exterior também, no governo federal, porque não dá. Fazer o que eles fazem aqui, eu não concordo, eu acho que ou faz bem feito ou então não faça. Eu não gosto desse negócio de fazer, jogamos todo mundo lá e acabou. Deixa o povo lá, continua passando necessidade. Eu vi uma invasão na Jardim Aliança, no Santa Cândida. Eles moravam numa invasão, não sei aonde. Lá na invasão eles tinham um gato na luz, tinha um gato na água, tinha um gato na TV a cabo. Então ninguém gastava nada. E não gastaram o terreno, não gastava o aluguel, porque era invasão. Aí a prefeitura realocou-os lá no Jardim Aliança, no fundo do Santa Cândida, num fundo de vale, próximo a um parque que era para ter saído já no Santa Cândida. Aí eu fui lá visitá-los, eu tenho um candidato a vereador lá, fui lá visitar com ele, e pegar na mão do povo, saber qual era a necessidade deles e tal. Aí estava todo mundo bravo, porque aí eles tinham que pagar a luz, pagar a água e pagar a TV a cabo. Eles não pagavam. E não ganharam nada com isso. Eles só foram realocados e as casas continuam uma porcaria, tudo casinha pequena. Eles continuam vivendo mal, só que agora eles estão onerados. E eles continuam catando papel na rua. Ou seja, se a renda deles era, sei lá, R$1.000 por mês, agora a renda deles é de 500, porque o resto é despesa. Então, para eles foi péssimo serem realocados. Então, nem sempre o discurso do político bate com a realidade da necessidade do ser humano. Se você vai, eu, por exemplo, eu digo isso, o pessoal me critica, que eu sou contra a creche. Bom, nossa, o cara é contra a creche. Ué, eu sou do tempo que quem pariu o Mateus o embale. Quem fazia o filho cuidava. Agora as pessoas terceirizam a criação do seu filho. Bota o cara na creche às 9 da manhã e querem aumentar agora para as 9 da noite. Hoje é 6 da tarde. Não, quer ficar das 9 às 9, 12 horas na creche. Quer dizer, você terceirizou a educação do teu filho. Você não sabe que filho mais você tem. Quando você for conhecer teu filho, ele tem 10 anos e é completamente diferente do que você pensa.
O berço, que vem você ensinar ele a ser honesto, ensinar valores morais, valores éticos, valores cívicos, não vai ensinar. Sabe lá qual é o valor que tem a creche? Bom, tudo bem, isso é tese. Já que tem a creche, vamos fazer bem feito. Por exemplo, nós temos uma fila de 10 mil crianças fora da creche. Como é que resolve isso? Eu falei, também estou sendo atacado por isso. Eu resolvo em 90 dias. Facinho. Por que isso? Porque nós temos um problema, nós temos que botar 10 mil crianças na creche. Então vamos contratar o serviço na rede privada. Acabou. Faz uma licitação, em 90 dias você conclui ela e coloca todas as crianças na creche, em creches boas, com sabonete no banheiro, com papel higiênico, com merenda, sem ser a merenda industrializada, que é uma mesma família que vende para a prefeitura, que é achocolatado, sagu, aquela porcariada toda que empurra nas crianças. Vamos mandar o dinheiro para a creche compra no bairro, estimula a economia local, compra supervisionado por nutricionistas da prefeitura e as crianças vão comer melhor, é mais barato. É muito mais barato do que você ficar fazendo licitação de milhares e milhões de toneladas de sagu e de chocolatado para entupir as crianças de químico. Eu não quero meu filho, quando coisa é saudável, meu filho toma suco, não toma as porcarias que eles dão na escola pública. E lá na escola particular eu consigo me meter no cardápio lá e não deixar que eles ponham porcaria. Então, na realidade, é assim, é tentar ser minimamente honesto com as pessoas e eu daria moradia menos indigna. Talvez não tenha dinheiro para fazer digno, mas menos indigno para que o curitibano pudesse morar melhor. O senhor disse que é humanista. Sim, senhor. Então, como o senhor define família? Ontem me perguntaram isso, eu estava numa escola, numa universidade religiosa. Eu defino família como todos nós temos família, pai, mãe e seus filhos. Porém, para ficar claro já antes que me questionem, eu não tenho nada contra o grupo LGBT, pelo contrário, são seres humanos e devem ser acolhidos. Eu teria, inclusive, uma assessoria, ou talvez até uma secretaria LGBT na prefeitura, porque eu confesso que eu não sou especialista no tema. Então eu teria alguém que me ajudasse profissionalmente a fazer políticas de inclusão, políticas de recepção desse pessoal, porque o poder público é laico e pluralista, não pode ser preconceituoso. Eu sou filho de um homem negro, eu não posso ter nenhum preconceito, porque no Brasil o maior preconceito é que todo negro é ladrão, todo negro é isso, é aquilo outro. Meu bisavô foi escravo. Então, eu sou o primeiro a querer defender todas as minorias, porém eu não sou especialista em minorias, até porque eu não me considero uma delas. Aliás, eu sou uma minoria, mas uma minoria privilegiada, porque eu posso viver bem. Mas na realidade, para mim o conceito de família é pai, mãe, filhos, e eu tenho a minha religião e acho que a família é importante. Todo dia eu visito famílias e sei disso. Porém, não tenho nada contra famílias não tradicionais, não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário, sou a favor de todos e acho que a gente tem que trazer todas as pessoas para o convívio público, o governo tem que ser assim mesmo, tem que ser pluralista e democrático. Vamos a mais uma pergunta, então? Microfone. Boa tarde, eu sou Ana Beatriz. Ana Beatriz. Isso. Candidato, quais são suas propostas para a melhoria do sistema de saúde em Curitiba? Bom, eu já citei aqui, mas vou botar na ordem da saúde. Primeiro, modernizar o sistema. Ou seja, você precisa ter a marcação de consultas de uma maneira mais humana, mais respeitosa com quem precisa do serviço de saúde. Segundo, se você pegar Curitiba deve ter uns 10 postos de saúde inativos. Eu fui no Jardim Aliança, na Santa Cândida, que está semi-pronta, a obra está parada, o pessoal vai lá defecar, fumar crack, fumar maconha, etc e tal. A saúde de Curitiba está sucateada. Então, primeiro, reaparelhar a saúde com postos de saúde adequados, criar 10 centros de especialidades médicas para que as pessoas possam... Não adianta você ir numa UPA e fazer uma consulta e não ter direito a um especialista, não adianta nada. Então, ter o especialista, ter os remédios. O remédio hoje até a justiça já feita, outro dia eu precisei do Tamiflu, estava com uma gripe danada, fui no hospital, a médica falou, receitou o Tamiflu. Eu compro na farmácia, não existe, é só no posto de saúde. Fui lá, não tinha ninguém, entrei, não tinha fila, peguei, em 5 minutos eu estava com o Tamiflu na mão. Então até, diga-se de passagem, os remédios estão bem. Mas as consultas e o atendimento, por que a pessoa tem que ir no posto de saúde esperar 1 hora, 2, 3 para ser atendida? Porque ela chega, a médica não está, porque foi cuidar do filho na escola. Desculpa, a médica profissional, ela tem que estar lá. Ela está recebendo salário para isso, talvez esteja recebendo pouco, então ela que se sujeitou a ganhar pouco. Então vamos tentar pagar melhor, vamos tentar também, às vezes o profissional fica 6 anos na faculdade, mais 2 de residência, para ganhar um salário depois de fome, também não pode. Então, na realidade, é assim, é organizar a saúde, modernizar a saúde e respeitar o povo. Basicamente, prestação de serviço. Esta universidade, a minha, a PUC, a Federal, a gente presta serviço de saúde para milhares de pessoas por ano, de graça e com hora marcada. Por que não pode fazer no serviço público, se nós conseguimos fazer no serviço privado?
Então é só boa vontade e respeito ao cidadão, ao ser humano, que afinal de contas é o nosso objetivo final. Né? Olha só, nós estamos em 1º de janeiro e o senhor assumiu a prefeitura. Quais são suas prioridades para o governo? Bom, primeiro reduzir custo. Nomear uma equipe profissional, de preferência da própria prefeitura, botar lá 1 ou 2 secretários políticos, você precisa ter um secretário de governo, precisa se relacionar com a Câmara, também a gente não pode ser tão apolítico que você não vai fazer política num cargo político, isso não existe. Mas colocar técnicos profissionais em todas as áreas e já fazer um primeiro estudo de como nós conseguimos reduzir despesa e como nós podemos gastar melhor o nosso dinheiro. Parar com essas coisas pré-concebidas. Eu já tenho um calendário para o esporte, já tenho um calendário para... Não, vamos começar tudo de novo e vamos começar com um gerenciamento adequado para a gente poder fazer. Ou seja, gestão. Se você fizer uma gestão melhor, já começa a melhorar a prefeitura. E outra coisa que eu faria que é muito importante dizer, não sei por que todo prefeito que entra, e esse último não foi diferente, dá 90 dias de moratória de pagamentos da prefeitura. Ou seja, os fornecedores da prefeitura vão ficar 90 dias sem pagar os funcionários, porque não recebe da prefeitura. Isso é um desrespeito. Dinheiro público não existe, gente. Dinheiro público é o dinheiro que os nossos pais, nós todos pagamos e vira público. E depois que vira público não pode mais voltar para nós. Se fomos nós que geramos. E aí, não, eu vou primeiro fazer uma auditoria para saber o que eu devo. Não tem que fazer auditoria nenhuma. O que foi vendido, foi entregue, tem que ser pago. No primeiro dia, o que eu vou fazer primeiro? Mandar pagar as contas da prefeitura, velho. Porque como é que o teu pai não pode chegar e dizer, olha, eu vou ficar 90 dias sem pagar as contas. Ele vai para o cartório, ele vai para o pau, ele vai para o Serasa. Por que a prefeitura não vai? Está errado. Sabe, tem que ter essa visão empresarial. Não, vou pagar os meus... Se eu não quiser ter fornecedor para pagar, depois eu vou começar a reduzir. Ó, isso aqui eu não vou fazer, vou diminuir a roçada, vou aumentar não sei o quê. Mas peraí, não o que já foi. O que já foi tem que ser pago. É dívida vencida. E todo mundo entra e diz, não, vou ficar 90 dias sem pagar. Como se isso fosse... Isso é uma excrescência administrativa, isso é uma vergonha. Vai perguntar aqui para o proprietário das universidades se ele fica 90 dias sem pagar as contas. Ninguém fica. E por que o poder público pode? Então tem que mudar a concepção da gestão. E é essa a minha tristeza. Nós não conseguimos levar isso ao povo com 9 segundos de televisão, né? E mais 9 no rádio. Né? Fica realmente impossível e inviável. Olha só, nós estamos acabando, nosso tempo está até estourado. Nossa, passou rápido. O senhor tem 1 minuto para se apresentar aí para o eleitorado, para quem não te conhece, ou falar um pouco das suas propostas. Apresentar, já estou apresentado aí faz um mês já que eu estou me apresentando. Mas eu gostaria de primeiro agradecer. Eu me sinto muito abraçado e acolhido quando eu venho numa instituição de ensino desse porte, desse respeito, e sou recebido por vocês de forma educada, carinhosa, e me deixam mostrar aí as minhas propostas. Eu, ao invés de me apresentar, eu prefiro dizer, olha, se as pessoas querem que continue tudo como está, votem nos mesmos, que está cheio de mesmo por aí. Se quiserem votar, 44, votar diferente, 44 neles no dia 2, e a gente muda a história dessa cidade, muda o eixo político. É aquela história, quem manda é o povo. Eu sou um democrata, acredito no povo, e se eu não puder pagar a gentileza de estar aqui, Deus pagará. Muito obrigado de coração. Então nós encerramos aqui, foram 11 entrevistas ao longo dessa campanha eleitoral, daqui 2 semanas tem o processo, mas a Rede Teia continua trabalhando firme até o dia das eleições. E é isso, nós agradecemos a todo mundo que está ao vivo, obrigado e até a próxima.